Bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da psicologia da Unigran. Eu sou o Davi e, como homenagem à nossa querida amiga Gabi, partiu terapia. Quero pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify. Vai estar tudo no QR Code, na tela, certinho. Segue lá, comenta nos vídeos também. Tem 2 vídeos já lançados lá, maravilhosos, com alguns professores e amigos nossos da área, da psicologia e da saúde mental. Então segue lá a gente. E hoje, como nossos 2 convidados especiais, está aqui o professor Carlos, nosso coordenador também desse podcast. E a palavra é toda dele agora. Olá, eu sou o professor Carlos e hoje eu tenho a difícil missão de substituir a Gabi aqui na condução desse podcast para que a gente possa discutir um pouquinho sobre educação e parentalidade positiva. Um tema bastante pertinente na atualidade. Nós temos aí uma discussão muito intensa dentro da nossa sociedade se é possível educar sem punir. E para isso, nós temos aqui um convidado muito especial, o psicólogo Bruno Pael dos Santos. Bruno, por favor, apresente-se para nós. Isso aí. Obrigado pelo muito especial aí, agora tô me sentindo, hein? Esse é o cara. Eu sou o Bruno, sou psicólogo desde 2008 e mais recentemente me tornei pai. Olha só, 2 formações já. E esse é o título mais importante, né, que eu carrego. Olha só. E também a missão mais difícil. E aí também é um dos motivos que me levaram a estudar esse assunto, né? Eu queria saber como ser um pai diferente. E felizmente encontrei aí alguns conteúdos e algumas pessoas nesse caminho. É o caminho que eu estou seguindo agora. E obrigado pelo convite, né? Poder vir falar desse assunto que para mim é importante. Isso aí. Tamo aí. É um convite especial também a todos os psicólogos a serem pais melhores também, né? É uma coisa muito importante. Quer lançar a perguntinha para ele já? Sem A primeira, pautora. O Bruno falou uma coisa interessante, né? Que é essa questão do maior desafio, né? A paternidade. Não tem formação para isso, né, Bruno? Como que tem sido essa questão para você? Porque daí tem que procurar por conta, tem que estar disposto a melhorar. É verdade. Na época que eu estava terminando a faculdade, eu sempre comentava com os colegas assim, com os casos que a gente via, né? Pô, tinha que ter um curso para as pessoas terem habilitação para ser pai, sabe? Porque, cara, ninguém te fala nada, cara. E o que rola, assim, de imagem, né, por aí, é que tudo é um mar de rosas, né? Que, nossa, parece uma propaganda de margarina, né? Todo mundo tá feliz, domingo de manhã, família reunida, pá. Só que tem muitos desafios, né? Com certeza. Precisa estudar, falar assim diretamente, você precisa estudar e procurar material e ir atrás, porque em muitos momentos você vai se deparar com situações, né? Você que é pai já sabe muito bem o que eu tô falando, e que não tem um manual para isso. Por sorte, hoje a gente tem muito conteúdo e facilidade pra gente buscar, né? Mas, de fato, ninguém te ensina muito como que é isso, não. Então, Brunão, fala pra gente entrar nesse tema mesmo, o que seria essa educação e parentalidade positiva? Fala pra gente o que você... Bom, a primeira característica da parentalidade positiva, né, que acho que esse nome ela não descreve exatamente o que vem a ser o assunto, né? Exatamente. Mas é uma alternativa à educação mais rígida ou permissiva demais, né? A parentalidade positiva, ela se baseia em alguns pressupostos que são fundamentais, né? Que é o respeito, a gentileza, sem deixar de ser firme, né? Mas levando em consideração a criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Às vezes os pais têm uma expectativa muito irreal das crianças, né? E não sabem compreender que muito do comportamento que é considerado má criação, um comportamento ruim, inadequado, simplesmente é a criança sendo criança. Exatamente. Né? Então começa já com uma visão mais humanizada da criança. E não tem como estratégia de educação uma rigidez no sentido de ser punitivo, de
pensar que fazer a criança se sentir pior vai fazer ela melhorar. Essa é uma frase que tem no livro da Jane Nelson, né? Que escreveu o livro Disciplina Positiva. Ela só continuou estudo de outros teóricos, né? E é um livro bastante conhecido para quem vai para essa área. E é impressionante, assim, como que algumas coisas que ela fala são óbvias. E, para mim, eu falei, cara, por que eu não pensei nisso antes? Né? Tem uma parte que ela fala isso que eu falei agora. Ela falou assim, como que a gente espera que uma criança haja melhor se a gente faz ela se sentir pior? Então, tipo, se você bate na criança, você faz ela se sentir desprotegida, agredida pela pessoa que deveria dar o suporte para ela, dar o acolhimento, de quem ela espera isso, né? Ela se sente agredida, inferior, e a gente espera que com isso ela se sinta encorajada e motivada a agir bem melhor. Exatamente, vai virar um doutor. Né? Não faz muito sentido. Então, a parentalidade positiva vai nessa direção da conexão com a criança, né? Com respeito, com acolhimento, né? Nesse sentido. Não sei se eu respondi. Sim, e essa ideia é bacana porque, de fato, existe uma crença arraigada na sociedade de que bater edifica. Eu vou criar um bom cidadão. Então, o bom cidadão ele é forjado por meio da punição, do castigo. Tem duas coisas que eu acho que são, assim, base nessa ideia da educação tradicional, rígida, né, punitiva. A de que a criança tem que sofrer, porque é o sofrimento que traz aprendizado, e de que ela tem que ser submissa. Então, em geral, os pais que educam de uma forma mais rígida, eles entendem que uma criança boa, uma boa criança, né, é uma criança obediente. Tanto que você ouve comentários assim, ele é tão obediente, quando vê uma criança que é muito passiva, ele é tão bonzinho, tão obediente, né, a criança que não questiona nada. Curiosamente, enquanto a gente passa a infância toda reforçando esse comportamento submisso e passivo da criança, a gente quer que sejam adultos proativos, totalmente questionadores, independentes, críticos, exatamente, né? Críticos. Independentes. Você vê como é contraditório, né? E realmente, tem muito discurso cristalizado já na nossa sociedade, assim, nossa cultura aqui no Brasil, de que o sofrimento, ele é a matéria-prima do sucesso, né? Um ditado que reforça isso daí. Tudo que vem fácil, vai fácil. Você tem que sofrer e arder mesmo, porque aí tem que ser ruim, senão... Senão não tem valor. Exatamente. Tem que ser difícil, né? Tem que ser difícil, senão não tem valor. E isso meio que contaminou a forma de educar, né? E você falando sobre isso, você comenta, sempre que você está falando sobre essa parentalidade positiva, você está comentando aí sobre uma forma de educação tradicional, você falou um pouquinho também sobre a questão da permissividade, então existem tipos de parentalidade. Você pode explicar isso um pouquinho para nós? Exatamente. Eu bati talvez muito na tecla da rigidez e esqueci o outro lado, né? Que é a permissividade, que é justamente o oposto da rigidez, né? E aí a gente entra nos estilos parentais, que é onde você sugeriu agora. Basicamente são 4 estilos parentais. Dentro da disciplina positiva fala-se mais em 3, né? Mas no geral é entendido assim, como o pai autoritário, os pais autoritários, que é aqueles, eu mando, você obedece, enquanto você está debaixo do meu teto, você faz o que eu quiser, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? A gente tem o pai negligente, que é aquele que meio que solta e não liga mesmo para a criança, não se atenta às necessidades dela e é omisso, o pai negligente, né? E a gente tem o pai permissivo, que aí é o outro lado do rígido, né, que eu falei, que é aquele que tudo que a criança quer, ele deixa, não tem limite. Tá na mão. Tá na mão. Não, quando você não tem limite, não tem regra, né? Não, você vai fazendo o que você quer, quando você crescer, você cria suas próprias regras, e aí vira uma pessoa assim que não conhece frustração, né, etc. E aí a gente tem o pai democrático, que é o que se encaixaria mais no perfil da parentalidade positiva, né? Que é aquele que estabelece, sim, regras
estabelece limites, mas não é unilateral. E essa é uma característica da parentalidade positiva, porque ele inclui a criança na criação dessas regras, né? Dentro, claro, do que ela tem capacidade de compreender na faixa etária dela, dentro do desenvolvimento, da fase de desenvolvimento que ela se encontra, né? Mas sempre a participação da criança é importante, porque você se sente muito mais motivado a cumprir combinados do que a receber ordem. Então, existe um esforço, assim, sempre de trazer a criança para... O pai é o responsável, claro, né? É bom frisar isso. A palavra final é do pai, né? Mas ele inclui a criança nessas escolhas, né? Vou dar um exemplo, assim, para ficar mais claro. Vamos supor que você precisa criar uma rotina, que, aliás, é uma coisa importante dentro da disciplina positiva, você ter rotina. Principalmente nos primeiros anos, ter uma rotina é fundamental. Para a criança também começar a conseguir se organizar, até o corpo, a hora de dormir, a hora de comer e tal, né? Precisa disso. Então, você precisa criar um horário para a criança tomar banho. É uma criança que não gosta de tomar banho, ela não quer tomar banho. Você fala assim, filho, vamos tomar banho. Aí começa aquele chororô, sabe assim? Você já passou por isso? Com certeza. Então, se você fosse partir de uma educação mais rígida, vamos tomar banho, senão eu pegar o chinelo e eu vou te dar um motivo para chorar de verdade. Porque eu estou mandando. Porque eu estou mandando. Eu preciso impor, demonstrar, deixar clara a minha autoridade para a criança. Exatamente. Aí vira uma competição por poder. E aí é uma armadilha para os pais, né? Porque criança, ela quer... Ela quer buscar um poder também, né? Tá numa fase. Principalmente a partir dos 2 anos. A criança começa a ter uma individualidade. Entender que ela não é a mãe, que ela não é o pai, uma principalmente extensão, a mãe. Né? Exato. Aí ela começa a descobrir a própria individualidade. E aí, inclusive, que surge aquela fase dos terríveis 2 anos, que o pessoal fala, né? Enfim, você tem a opção de obrigar e criar resistência e a criança se sentir mal por isso, né? Porque está sendo obrigada e não compreende por que ela tem que tomar banho. O pai também não se preocupa em explicar e ela simplesmente está recebendo uma ordem de fazer uma coisa contra a vontade dela. Ou você pode direcionar ela nesse momento. Por exemplo, a gente precisa tomar banho. Ah, mas eu não quero. Então vamos fazer assim, vamos escolher um brinquedo para você levar para ir lá tomar banho, para você lavar lá embaixo do chuveiro. Sacou a diferença? É uma pegada. Vamos lá escolher, você vai escolher, você escolhe esse ou esse, porque você também não pode deixar a criança levar um travesseiro, né? Exatamente. Mas você pode dar escolhas para elas limitadas, é a mesma coisa na hora de se vestir. Né? Você não vai lá abrir o guarda-roupa e falar, escolhe aí o que você quer vestir, porque às vezes você tá num dia de frio, a criança vai querer de maiô, você vai fazer o quê? Não dá. Não dá. Mas você pode pegar os 2 possíveis e falar, filha, você quer esse ou esse? E inclui ela nessa decisão, entendeu? Dentro de opções limitadas, mas você deixa ela escolher. Porque não só você está respeitando, como você está estimulando essa autonomia da criança, que mais tarde, quando ela for adolescente, adulto, você vai querer que ela tenha. Exatamente. E não tem como você cobrar esse tipo de comportamento se você não plantar isso. Entendeu? Você tem que criar um contexto para o desenvolvimento desse tipo de habilidade. Que vai completamente contra também essa parentalidade permissiva, né? Porque no caso permissivo, ele só fala, não, então tá bom. Vou levar o travesseiro. Vou levar o travesseiro para Para, deixa a criança. Ou nem toma banho, né? Eu não quero tomar banho. Exato, então, precisamente. Tá bom, vira as costas e sai. Exatamente. E isso é legal porque essa fala tua, ela demonstra muito claramente que é importante também respeitar os níveis do desenvolvimento infantil. Exatamente. Então, porque assim, no começo, obviamente, essa criança ainda não conseguiu construir, não conseguiu materializar isso, essa realidade, da forma como ela é, evidentemente. E a partir dessa lógica, portanto, você tem que adotar estratégias que sejam condizentes, né, com esse estágio de desenvolvimento. Por exemplo, você não vai dar para uma criança com menos de 2 anos essa possibilidade, essa abertura para uma escolha de série de opções, porque ela também ainda não vai ter essa. Exatamente. Você tenta distrair e depois seria basicamente essa ideia, essa proposta. Acompanhar o desenvolvimento cognitivo, assim, no sentido de não esperar comportamentos que a criança não tem condições de fazer, é fundamental nessa abordagem. Por exemplo, uma das coisas que os pais mais reclamam é a criança fazendo birra, né? A criança, ela quer um negócio do mercado e você fala que não vai comprar. Não, mas eu quero. E você sabe que dessa fase dos 2 aos 4, principalmente, a criança é imediatista. Ela quer porque ela quer, né? Às vezes até mais do que 4 anos, até os 6.
E ela não vai entender por que não pode, se não tem dinheiro, se naquele não é adequado, etc. E aí ela vai... de hoje em dia, passa cartão. Meu filho já tá nessa pegada, tá ligado? Ele já tira o cartão da minha carteira e tipo, vamos... A Clara fala assim, eu quero apertar o verde, que é o botãozinho da máquina, né? Eu também adoraria, né? Falta só o saldo sempre tá verde, né? Exato. Mas, por exemplo, né? A criança tem isso aí chega lá, ela é contrariada... E aí ela abre o bocão lá e se joga no chão do supermercado, né, cara? E aí o cara, ou a mãe, né? O pai ou a mãe que tem essa visão mais rígida, vai lá e vai dar um chacoalhão na criança. Porque também tem outra coisa, né? Tem uma pressão social que faz os pais terem vergonha da criança. Exatamente. Você e quer aí, calar aquele tipo comportamento assim, ali na... E aí, às vezes, você esquece qualquer coisa de parentalidade positiva e você para com isso, dá uma pressão, né? Para com isso. Quando chegar em casa, a gente conversa. E aí a galera tem essa ideia de que o bom pai, ou a criança boa, é aquela... O bom pai é o cara que consegue administrar a criança, né? Mas aqui a gente volta naquela ideia tradicional de ter o controle. Controle, então, se a criança tá fazendo uma birra ali... O bom pai é o cara que consegue controlar, né? E a criança boa é aquela que é facilmente controlável. Perfeito. Né? Enfim, e aí... O que os pais às vezes não entendem? Que uma criança nessa fase, ela não tem a habilidade e nem a capacidade cognitiva de lidar com a emoção que ela está sentindo. Né? Ela tem uma área do cérebro que freia esses impulsos que não se desenvolveu ainda. Então, ela é basicamente o impulso de querer. Ela quer um negócio, não tem depois. Ela nem tem noção muito de tempo. Você fala daqui 10 minutos. Você explica para uma criança de 2, 3 anos o que é daqui 10 minutos? Ela não sabe o que é. Mas o adulto acha que a criança é um mini adulto, né? E que ela sabe de tudo isso, que agora não é a hora, que tem um depois, né? E aí, quando a criança tem uma crise, essa descarga de tensão, que é a birra, ele acha que aquela criança está sendo uma má criança. Ela é mal criada. E pune por uma coisa que a criança nem dá conta de controlar, entendeu? Então, assim... Eu vou aproveitar, né, para falar sobre como lidar com um episódio desse, né, de birra. Exatamente. A melhor coisa que você pode fazer é acolher, cara. Acolher mesmo. Você pega no colo, olha, eu entendo que você tá chateado, você quer, né? Quer muito, entendi. Mas agora, aí vem a firmeza, né? Porque não é porque você acolheu que você vai deixar de qualquer jeito. Olha, eu entendi, mas hoje a gente não vai comprar. Eu entendo que você tá chateada, tô aqui com você... E vamos respirar, vamos acalmar. E vai nesse sentido. Show de bola. O importante é a criança não se sentir desamparada. Porque parte da nossa responsabilidade de pais é ajudar a criança a entender as emoções que ela sente, né? É ajudar a criança... que ela sente. É ajudar a criança a dar sentido para a experiência que ela está tendo. Né? E muitos pais... aliás, é uma forma de punição também, que eu vou mencionar agora... A criança começa a dar aquele showzão lá, né? Faniquito. Começa a chorar, o faniquito, o chilique, como queira chamar. O pai fala assim, então fica aí chorando. Some. Partiu. Aí acho que eu a criança, cara... Vocês já passaram por isso, quando era criança? É o famoso... terror, cara. É o famoso, assim, só para que se tenha uma ideia, para quem tem lembrança de infância... Quando tava na fila do supermercado, o pai ou a mãe esquecia algum item e falava, espera aqui que eu já volto. Terror psicológico. Cara, o temor que dava essa sensação que é gerada, né? E se chegar... Eu não vou saber lidar com essa situação. Fui abandonado, não fui abandonado. Então, existe uma preocupação e isso é bastante perceptível. E é importante de se dizer também, de se enfatizar que essa não é uma forma também... adequada de manejar a situação, né? Com certeza. Pensa o seguinte, se você, enquanto criança, que o seu maior vínculo, o seu porto seguro, né? São seus pais. E essa pessoa que tá ali, que deveria, né? Você tem um apego com ela como um apego seguro. Digamos assim, era para ser. E ela simplesmente fala que se você não fizer o que ela tá mandando, ela vai te abandonar. Qual é a chance de crescer um adulto emocionalmente seguro? Como que isso vai se reproduzir no relacionamento mais tarde, né? Claro, não estou falando de uma coisa esporádica, né? Mas imagina a criança que vai se desenvolvendo com esse medo de ser abandonado, depois vira um adulto dependente emocional,
sacou? A possibilidade, né? Não tô falando, não é matemática Exatamente. isso, né? Sim, probabilidade Mas existe, a probabilidade é muito existe, alta, né? sem dúvida nenhuma. Então, assim, às vezes a gente não pensa no longo prazo. Quando a gente pensa em educação rígida, por que os pais gostam? Porque a educação rígida, punitiva, ela devolve o controle para a mão dos pais imediatamente. Isso aí. Ele lida com a situação. Então, a criança deu um problema lá, é uma chinelada, uma cintada, Um puxão de orelha e pronto, chorou acabou. lá, botou para dormir. Ah, eu que mando aqui, sacou? Mas isso é no curto prazo, cara. Funciona ali, naquela hora. Só que aí aquela criança, no longo prazo, ela vai ter medo de você. Com o medo, quando chegar coisa que você não pode descobrir, ela vai mentir, ela vai esconder. E quando ela precisar compartilhar, não vai ser com você. Com certeza não. Se ela tiver cometido um erro, não vai te procurar para dizer o que é. Ela vai te esconder. E aí que você começa no longo prazo a criar um distanciamento. A criança vai ficar com aversão de você, né? E aí você vai virar o pai que vai falar assim, eu sou seu amigo. Só que a criança não vai te ver dessa forma, né? Então tem uma série de consequências, essas questões. Uhum. E você falou muito sobre o respeito mútuo e a própria firmeza na fala, e esses são um dos pilares que regem, né, a parentalidade positiva. E o que você pode falar também sobre esses pilares que estão ali, que ajudam tanto os pais como as crianças a ter essa troca, né? Então, essa firmeza, ela se aproxima muito com a consistência, a coerência que você demonstra, né? Então, quando a gente fala em ser firme, é você manter a sua posição, sem deixar de ser gentil. Você pode ser firme de forma rígida? Também, né? É possível. Mas essa rigidez, ela já desconsidera o respeito com a criança. Porque é unilateral. Eu tô mandando e pronto, né? Como eu tinha comentado antes. Então, essa firmeza, a gentileza, o respeito, todos esses são aspectos que estão interligados, né? Quando eu falo em consistência, eu também quero dizer sobre passar a fazer a mesma mensagem que você passa. Um exemplo, a criança vai lá, tem um problema na escola, bateu no coleguinha. Aí você vai lá na escola, a professora fala, fulano bateu no coleguinha. Você chega em casa, você bateu? Não pode, e dá uma surra. Você vai lá e bate. Você tá punindo a criança, porque ela fez uma coisa e você vai lá, para ensinar, você faz a mesma coisa. Exatamente. Né? Ou você é uma pessoa que grita com a criança. Aí um dia a criança grita com você, você bate nela porque ela gritou. Então, assim, você cobra coisa da criança que você mesmo não dá conta de fazer. Como que fica isso? É inconsistente. O que a criança aprende disso? Eu posso falar uma coisa e fazer outra, né? Ou ela nem entende, né? Poxa, mas tô fazendo igual. E a criança aprende muito por imitação. Todo mundo, né? Mas criança especialmente. Tanto que você vê a criança sempre falando pro pai, olha, quando eu crescer eu vou fazer tal coisa igual você. A Clara tá nessa fase, né? Quando eu crescer eu vou jogar videogame. Quando eu crescer eu vou fazer tal coisa. Vou tocar violão, né? E aí ela tá vendo o que você tá fazendo, né? E foi engraçado um dia... Atentamente. Exatamente. Engraçado um dia que ela... eu não sei o que foi que ela me corrigiu, eu não lembro, assim. Eu acho que eu tava assim com a mão na boca. Aí ela veio e puxou de uma vez assim minha mão, da minha boca. Tira a mão da boca. Duro assim, né? Aí eu peguei o ar assim pra falar... Eu lembrei pensei, caraca. Ela estava reproduzindo apenas um comportamento que ela tinha observado. Aí o pulo do gato é você começar a se observar, né? Tá consciente do que você faz. Dando um gancho aí, eu lembro que eu tava vendo uma vez até um podcast sobre essa parte da parentalidade, que fala desse mesmo momento aí. Ocorreu algo, né? A sua filha foi lá, tirou a mão da sua boca, te deu basicamente um sermão, né? E aí você, me respeita. E aí tem essa ideia de que o que seria esse respeito? É você me olhar e ver, olha as minhas atitudes. Então, o respeito, né, que vem do latim, eu não vou me estender aqui, né, que reolhe para mim, olhe para as minhas atitudes, olhe para mim. E aí, você pedir um respeito numa hora dessa, você falar, olha, não, me respeita, que eu sou seu pai.
pô, ela vai olhar pra você e ela não vai entender o que é essa parte de me respeita, porque no certo o respeito vem do quê? De você olhar, olha as minhas atitudes. As atitudes dela estavam certas, se for parar pra pensar. Exatamente. Né? Que ela foi lá e reproduziu o mesmo que você, Exato. pra você olhar pras atitudes dela e ver, olha... E já é um indicativo importante. Exatamente. Né? Se a criança está reproduzindo um comportamento dos pais, e os pais, quando da reprodução exigem respeito, significa que faltou um respeito no trato com a criança. Exatamente. Pois é. Aí a gente precisa se perguntar quais pais estão dispostos a fazer essa reflexão. Porque qual que é um dos grandes desafios da parentalidade positiva? É ser exemplo. Esse é difícil. Exemplo é difícil, hein? Isso é difícil. Porque, cara, quando você tem filho, ele começa a refletir um monte de coisa tua. Tipo, de comportamento que você tem automático, assim, e que você não percebe. Igual essas coisas, tipo, falar alto. Né? Eu cresci num ambiente que as pessoas às vezes falavam alto. E eu me policio muito pra não fazer isso, entendeu? Assim, de ser ríspido e tal. E às vezes a minha filha, assim, quando eu falo assim mais duro assim com ela, porque não se engane, a gente também tem um piloto automático, tem hora que entra, né? Só porque eu estou falando de parentalidade positiva, quer dizer que eu nunca dou uma escorregada? Perfeito? Não. Aí ela fala assim, papai, não fala mais alto comigo. Daí eu, filha, você tá certa. E a culpa não é sua, desculpa, né? O papai exagerou. E isso também, aí você tem que voltar e falar, pô, tá aí outra coisa que eu tenho que prestar atenção, né? Como é que eu vou dizer, quando ela falar alto comigo, como é que vai ser? O que eu vou falar pra ela na hora? Eu já vou pensar assim, entendi, né? Já tem que olhar pra mim e ver que às vezes ela tá repetindo o que ela tá vendo, como ela é tratada. Né? Isso é importante. Aí tem, inclusive, uma dica bem legal, que é essa ideia de monitorar, reavaliar para poder desconstruir muito do que está inevitavelmente fazendo parte de nós por conta desse modelo. Eu venho de uma criação assim também. Esse do... Criação do griteiro? Lá de casa também. Eu tenho 9 irmãos, só griteiro. Esse faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Rapaz, eu ouvi bastante isso daí. Eu me lembro de ver esse conflito, mas tipo assim, por que essa pessoa pode fazer assim, mas por que eu não posso? Né? Aí você fica meio com... num lugar secundário. É difícil uma criança entender isso, entendeu? E a gente, como ser humano, a gente coloca a nossa desculpa. Não, é porque eu sou pai. É por isso que eu posso e a criança não pode. E muitas vezes é essa visão. Tirou a minha mão de dentro da minha boca, ela não tá me respeitando, parece ela que tá pai brigando. É patente. Exatamente. É uma patente mais alta. Né? E aí vem a ideia de disciplina como algo de hierarquia, né? Quando o próprio sentido da palavra vem de ensino, de aprendiz, se eu não me engano. Então são coisas bem diferentes, né? Exatamente. Vem nessa ideia de que a criança também está buscando o poder que ela tem, né? Ela está descobrindo o poder que ela tem dentro de casa, então ela vai testar. Ela vai chegar em você, vai fazer coisas que você não gosta, mas que você sabe que você cobra dela. E é essa busca pelo poder, né? Para saber até onde tem o limite. Muitas vezes aquelas crianças que buscam saber onde é o limite dos pais, né? Então, elas estão procurando até onde a corda aguenta. Eu acho que vai um pouco além do poder. Eu acho que é mais a ver com autonomia. A criança quer saber, não é até onde você deixa ela ir, ela quer saber até onde ela consegue, sacou? E às vezes a gente poda o conseguir da criança, entendeu? Ela quer, às vezes, faz coisas pra mostrar, olha o que eu consigo fazer, pra mostrar pra você, pra mostrar pra ela, que ela quer, ela tá adquirindo habilidades, né? Então assim, olha de onde eu consigo, olha aqui o que eu sei fazer, aí pula de cima do sofá, num lugar que você já falou várias vezes, pode machucar. Mas ela quer mostrar e quer sentir capacidade também. Né? Olha, eu não me machuquei. Então... É uma coisa pra você acolher também. Falar, você quer pular daí? Pode acontecer se machucar. Vamos pôr um colchão aqui no chão, então você pula ali em cima. Ou aí tá muito alto, você não quer pular daqui, então? Né? Muito bem, você consegue. Né? Agora vamos brincar ali com outra coisa. E vai direcionando, entendeu?
Não dá para ser permissivo. Criando Tem que achar o meio termo. Exatamente. E criando alternativas. Pode subir onde você quiser. Dá alternativa, dá direcionamento. Mais seguras. Então, vai pensando em formas, né, diferentes de se pensar. Já no começo você dizia, né? É um desafio, né? É um desafio. Precisa estudar, precisa estar disposto. A gente entra muito nessa questão que, de fato, é um desafio. Primeiro porque a nossa sociedade tem se transformado, então a gente tem tido aí uma série de demandas novas para pais e mães que cada vez mais precisam trabalhar por um tempo maior, e isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente tenha um tempo menor para dedicar ali para a criação desses filhos. Isso geralmente leva esses pais a querer compensar essa falta de tempo, aí acaba utilizando a permissividade. Essa é uma das questões, um dos desafios contemporâneos que nós temos aí na criação dos nossos filhos. Sim. Sem dúvida nenhuma, a questão mesmo da forma como nós fomos criados. Porque tem esse lance, né? Eu apanhei e tô vivo, né? Esse é o bordãozinho de quem defende a violência, né? Mas eu apanhei e tô aqui, olha onde eu cheguei. Ok, onde o senhor chegou? Então eu vou lá elencar uma série de questões, tipo, não fui preso, eu tenho um emprego. Eu dou uma forçada na metáfora sempre, tipo assim, então o cara que perdeu uma perna, tipo assim, ele sobreviveu. Sim. Mas não podia estar com as duas, não ia ser melhor para ele? Exatamente. Sacou? Não é uma questão só de sobreviver. A gente não precisa só sobreviver, a gente pode viver bem. Mas é que daí entra uma outra questão, né? Que a gente gosta de gerenciar essa impressão, então falar muito das nossas conquistas, romantizar o nosso percurso, mas pouca gente fala dos traumas, das inseguranças, dos ansiedades que estamos ali carregando, né? Então, Exato. No teu ponto de vista, Bruno, quais são os maiores desafios para que a gente consiga diminuir cada vez mais essa violência, esses abusos que são praticados contra essas crianças, dentro, né, dessa relação de maternidade e paternidade? Principais desafios, cara, eu acho que talvez começar a desnaturalizar a violência, né? Tipo assim, principalmente a violência contra a criança. Até eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com o pai e ele falou assim, meu filho esses dias falou com a boca dura comigo, tá? Falou atravessado comigo, já mandei na boca dele. Foi até um episódio parecido com o que rolou no Big Brother aí, né? Já mandei na boca dele pra ficar esperto, não sei o que. Eu não sou de bater não, mas... Eu não sou de bater. Mas já mandei na boca dele já pra ficar ligeiro. E aí, tipo assim, eu nem falei nada na hora, sei lá, porque não era o momento, né? Não ia resolver ali naquele contexto. Mas assim, algumas pessoas vendo essa fala iam falar, o cara é durão, bicho, o cara não amolece não, exatamente. O cara é ponta firme, ele educa mesmo, com ele não tem folga. Esse é o papo que rola, geralmente. Agora, se o cara tivesse falado assim, bicho, minha mulher falou meio atravessado comigo lá em casa, eu meti a mão na boca dela já pra ela aprender que não é assim que fala comigo, não. Tipo assim, olha como a violência... isso causa um estranhamento. Tem gente falando aqui, já dá uma raiva, né, bicho? Cara... Mas a violência contra a mulher, obviamente, que é horrível, né? Causa uma estranheza, mas contra a criança, não. Contra a criança é aprovado. É bacana, né? Aí vai botar na linha, vai endireitar a criança. É tema de a favor e contra. É literalmente isso. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Chega a ser tema, né? Então, e é justamente porque está naturalizada essa violência. Então, acho que o principal desafio começa aí. E depois, eu acho que tem a ver também com o desafio da própria profissão nossa. Porque... a gente trabalha com uma coisa que não é concreta, é material. Né? A pessoa, às vezes, ela tem um quadro de ansiedade, por exemplo, uma pessoa que passou por uma educação assim, muito rígida e tal, mas ela nem entende bem o que é aquilo. Entendeu? E tem uma depressão, é frescura. Né? Ela nem compreende bem o que é aquilo. Ela acha que é uma coisa normal, uma tristeza, enfim. Precisa de um sofrimento muito grande
para ela ganhar, para ter uma atenção sobre aquilo, né? Mas aí tem outros desdobramentos que são até que não dizem só do estado mental, de saúde mental da pessoa, né? Por exemplo, uma das principais justificativas dos pais que batem é aquela história assim: eu tô te batendo, mas é porque eu te amo. Já ouviram essa? Eu tô te batendo, mas é porque eu te amo. E justifica essa agressividade com esse amor. É melhor apanhar em casa do que na rua. Do que na rua, exatamente. E aí, essa pessoa, ela vai crescer muito provavelmente achando que a agressividade é uma expressão de amor. Sacou? Não. A pessoa me bateu, mas é porque ela me ama. Ela me ama, ela não conseguiu lidar e me bateu. Onde isso vai parar na vida adulta? Né? Se a pessoa entra num relacionamento abusivo, talvez ela não vai... Ela vai estar com isso ainda. Né? De que aquilo também é uma forma de amor, ou que foi um momento de descontrole, mas no fundo ama. Então, assim, tem desdobramentos disso que a gente... parece que não correlaciona. E correlaciona, né? Quando começa a estudar, começa a perceber, né? Inevitavelmente, por meus estudos sobre a violência contra a pessoa idosa, a gente identifica muito isso. Então, o que acaba acontecendo? Tem idoso que, como veio de uma criação, né, forjada na punição, no castigo, acaba naturalizando isso. Essa violência. Então, muitas vezes eles acabam sofrendo uma violência física, uma violência psicológica dos filhos, dos netos, de pessoas próximas, de familiares próximos. E para eles, ok. Porque, bom, na infância foi assim que aconteceu, que, enfim, me criei um bom cidadão, criei 9 filhos, também forjando todos eles no castigo, na punição, todos estão ali com família, com emprego. Então, quer dizer, essa é a grande questão. Você ancora isso um status de produtividade, né? Tipo assim, eu criei batendo, então tá lá, o cara tem um trabalho, ele é isso. Casado e tem os filhos dele. Tipo assim, se você é funcional... É a fórmula, né? Se você conseguiu ser funcional nesse aspecto aqui, quer dizer que tá 100%. Serve para todo mundo e é técnico usado. É basicamente a receita. Até por uma lógica histórica, né? Que a gente tem aí, a partir principalmente do século XX, o trabalho assumindo esse status, né? Social, moral, então... Parte assim, da identidade do sujeito, né? Perfeito, exatamente. Então, esse processo acaba sendo fundamental, então ele é utilizado muito como base. E bem, a gente sabe que dentro da psicologia, principalmente, essa ideia vai transcender ali para a gente conseguir identificar isso, né? Não é só isso que vai fazer um bom cidadão. Exatamente. Show de bola, Bruno. E a gente tem vindo, né, de um período pós-pandêmico, não que já tenha acabado totalmente a nossa pandemia, mas viemos de um período pós-pandêmico em que muitas crianças foram, igual você falou antes da gente na nossa conversa, que são crianças da pandemia, crianças pequenas, bebês de pandemia, que eles tiveram muitas vezes os pais mais presentes, né? Tiveram essa possibilidade dos pais mais presentes, outros um pouco mais ausentes, como são os profissionais da saúde também, que tiveram que abrir muitas vezes a mão dos seus filhos ali em casa para poder cuidar de outras pessoas. E dentro dessa visão assim pós-pandemia, que a gente tem essas crianças, qual que é a importância da parentalidade positiva? Eu acho que a pandemia... ela tem dois lados nessa história da convivência familiar, né? Um positivo e um negativo, né? No positivo, eu acho que a possibilidade das crianças passarem mais tempo com os pais, se tiver corrido tudo bem em casa, é bacana, né? Eu falo isso porque a quantidade, e aí extrapola um pouco talvez o tema, né? Mas a quantidade de abuso sexual e físico, assim, de violência, cresceu muito nesse tempo de pandemia. E aí a gente tem que levar em consideração vários estressores, né? Não que justifique o comportamento do abuso, não é isso, mas ele potencializa, né? Com certeza. Então, assim, tem o lado
se correu tudo bem, positivo da proximidade, do tempo que a criança passou, e tem os negativos que a convivência nem sempre ela é harmoniosa. Especialmente num tempo doido desse que a gente vem atravessando. Agora, acho que começamos a ter uma melhora, né? Mas as pessoas tiveram que fechar, às vezes, seus negócios, muita gente quebrou, e aí já entra uma questão do cara ser o provedor e isso fazer parte da imagem dele de homem, e aí tem uma série de atravessamentos temáticos aqui pra gente fazer, que vão, às vezes, culminar num evento, numa situação de violência, por exemplo. Né? E junto com isso vem toda a questão da criança que perdeu, as crianças, né, que perderam 2 anos de socialização, convivência social com outras crianças, fundamental, convivência na escola, enfim. Agora, trazendo isso, a importância da parentalidade positiva aí nesse contexto, eu acredito que está principalmente na habilidade dos pais conseguirem dar suporte emocional para essas crianças e conseguirem lidar com as próprias emoções. Exatamente. Né? Porque uma boa parte da dificuldade dos pais em relação às crianças não é nem especificamente sobre elas, é não dar conta de si e aquilo respingar na criança. É uma demanda muito grande exterior, né? Que vem muitas vezes a pressão do trabalho, e aí aquele pai que já é, digamos assim, mais punitivo, ele chega em casa, tá com os problemas, teve que mudar de trabalho muitas vezes, mudar de emprego, chega em casa e ele meio que entra em outro ambiente, né? Um ambiente que é fora do seu trabalho, um ambiente em que ele trouxe todas as tensões do dia, e aí chega em casa e a punição é onde ele pode descarregar. Então, exatamente isso. A importância de você conseguir gerir suas emoções, ela tem um impacto direto na qualidade da educação dos filhos, entendeu? E eu falo isso assim de experiência própria. Se é um momento que eu tô tenso, preocupado, estressado, a minha paciência, às vezes, para fazer coisas, mesmo que seja brincar, dar mais atenção, ou coisas da rotina do dia, ela é muito menor. Fica cortado, assim. Você tá ocupado, a sua cabeça está em outro lugar. Se você não consegue gerir isso bem, né, você não dá conta de exercer uma paternidade ativa e positiva. Então, uma grande parte está na gestão do emocional dos pais, né? E muitas vezes isso não é observado. O pai acha que o problema é da criança, que a criança que está fazendo birra na hora errada, está chamando toda hora, mas ela está sendo criança e você que não está com a capacidade de atender aquilo ali naquela hora, entendeu? Então, aí, de novo, volta também aquela questão de olhar um pouco mais para você, prestar atenção em como você vê e sente as situações e até onde vai contaminar isso na relação com a criança, né? E como diz a Gabi, partiu terapia. Exatamente. Sabe a Gabi. Exatamente. Se a gente coloca num plano, essas crianças pós-pandemia, né, elas também iniciaram a socialização, iniciaram um momento em que elas viam muito mais crianças também, com suas tensões, com suas loucuras do dia a dia, que trouxeram de casa pós-pandemia também. E aí você pega uma criança que também tem uma demanda. Ela chega em casa emocionalmente muitas vezes abalada ou com uma energia muito grande para gastar, e aí você tem esse encontro de personalidades num momento que muitas vezes pode não ser tão legal no dia, né? Exatamente. Você vê que o tamanho que é a importância dessas questões emocionais, assim, tipo, tudo que a gente comentou aqui acaba passando por esse filtro, né? E voltando para a questão dos pais que punem ou que sobreviveram à punição, né? Como o pessoal fala, talvez não tenha percepção de como essas questões emocionais influenciam no comportamento, né? Você que é da TCC, como eu, a gente sabe... Doutora hoje. TCC hoje. Não, eu entrei nessa questão da TCC porque tem o pressuposto de que você age de acordo com a sua visão de mundo, como você interpreta a realidade, e você sente e você produz o comportamento, né? Então, se esse filtro aí, cognitivo, ele é
entre muitas aspas, né, defeituoso, a produção de comportamento que vem dali é problemática também, né? Enfim, eu espero que as pessoas tenham a paciência, né, quem educa de uma forma mais rígida ou permissiva, de procurar um pouco sobre essa temática, pelo menos para conhecer, assim, né? Com certeza. E depois desse podcast, com certeza vamos procurar. Sem dúvida nenhuma. E aí nós temos, então, alguns estudos recentes, fazendo alguma leitura sobre a questão dessa violência nessa criação, nessa relação de parentalidade em diversos países. A gente ainda tem números bastante preocupantes em relação a isso. A gente tem boas notícias, por exemplo, nos Estados Unidos eles identificaram que há 3 décadas atrás, lá em torno de 1993, mais de 50% da população afirmava abertamente que punia seus filhos. Num novo estudo, identificou-se que esse número reduziu ali para torno de 35%, ou seja, o estudo mostra que né? a geração Y ela tem punido menos os filhos do que a geração X. Isso já é algo bastante importante para nós, uma informação bastante animadora. E aí, já para a gente ir caminhando para o final, eu gostaria que você pudesse, enfim, deixar aí uma dica, algum conselho para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, como se aproximar dessa parentalidade positiva. Eu vou começar pelo básico, né, cara? Que é ter a disposição de procurar. Cara, muitos pais que educam de forma rígida ou permissiva, eles acreditam que essa é a única forma. E tem rola aquela coisa assim, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. E vem mantendo esse padrão que passa de uma geração para outra e chega nesse ponto de ser uma coisa naturalizada, como a gente falou. Mas, cara, tem muito material e muita gente falando sobre isso. Tipo assim, pro meu Instagram, né, que eu agora até dei um tempo de produzir coisas lá. Mas, tipo assim, chegou uma hora que eu falei, cara, não tem mais nada pra eu falar. A galera que eu sigo desse assunto parece que já esgotou o assunto. E, ao mesmo tempo, tem outras pessoas que nunca ouviu falar ou acha que é uma frescura. E aí já surge aquela galera, por isso que essa geração atual é tudo desse jeito, né? É verdade. E desconsidera, tipo, todo o fator social e momentos diferentes, o histórico, etc, né? Aliás, eu nem sei muito o que os mais velhos criticam nas gerações atuais, né? Aí acho que já rende isso aí é um assunto já para um outro podcast. É um outro podcast. Né? Mas eu acho que a dica é começar pelo básico, que é se dispor a conhecer outra forma, né? Procura, né? Eu vou até sugerir um livro, assim, para começar, que é esse Disciplina Positiva, da Jane Nelson, que eu mencionei antes, né? Mas tem outros, que é Parentalidade Consciente, que fala muito sobre, que é do Daniel Siegel, se eu não me engano. Que fala muito sobre exercer essa parentalidade e compreendendo melhor a própria gestão de emoções, que foi uma coisa que eu mencionei aqui, o cérebro da criança, enfim, tem vários, né, que eu poderia citar, mas esses, qualquer pessoa que for pesquisar esse tema no Google vão ser os primeiros que vão aparecer ali. E Comece com esses livros, cara, porque mudou muito a minha forma de ver. Antigamente, cara, eu achava assim, nunca vou ter filho. E eu era aqueles caras assim que eu olhava a criança fazendo se fosse meu filho, sabe? Aquele papo assim. Mudei muito, cara. Assim, esses livros que eu mencionei abriram bastante minha cabeça, assim, pra ter uma outra visão, né? E eu já entrei no papel social de pai bem diferente, eu acho, do que eu pensava antes de ser pai. Também, cara, a transformação que é a paternidade, né, quem é pai vai sacar que você muda muito. E é como o professor Carlos falava, né? Teve essa mudança desse hábito, né? A gente também pode olhar que muitas pessoas começaram a sair do punitivo e ser um pouco mais permissível, o que não é
tão bom assim, numa visão agora que a gente está falando da parentalidade positiva, não é a melhor coisa do mundo, né? Mas essa busca das pessoas, principalmente em como começar com o bebê, né? Aquelas técnicas, esqueci agora a sigla, né? Mas para ensinar a criança a comer a comidinha em papa, depois em pedacinho, depois a comida inteira, trocar o carrinho de bebê pelo sling. Então, essas técnicas, elas estão aí para ajudar, só que elas não são perfeitas. Elas estão ali, elas ajudam muito, e a parentalidade positiva, ela tá aí também para ajudar. Então, resta as pessoas associarem tudo isso e trazerem um pouco mais da parentalidade positiva. Exato. Do que além dessas técnicas que às vezes, muitas vezes podem se tornar difíceis até para a pessoa seguir todas essas regras, deixar a criança, o bebê nesse conforto, nessa estrutura, né? Então, a parentalidade positiva, ela vem também como um auxílio, né? Para pais e para as crianças também encontrar um meio termo. Parentalidade positiva é o melhor que está tendo. Quer dizer assim, a gente já teve uma fase na história de ser praticamente só rigidez, né? Lá, a partir dos anos 70 até os 90, todo mundo era permissivo pra caramba, começou a ter um problema, e mais tarde na verdade, esses estudos que chegaram hoje à disciplina positiva já vieram de psicanalistas lá, tipo, que são os principais teóricos, talvez, da disciplina positiva, que é o Alfred Adler e o Rudolf Dreikurs. Se eu não me engano, é assim que pronuncia. Eu não sei porque é alemão, né? Eu não sei, não manjo. Mas, então, assim, já vem de muito tempo, e agora eu acho que só ganhou espaço, né? E cresceu, desenvolveu. Muito bem, então é preciso buscar. E para que a gente possa buscar, eu sei que você desenvolve um trabalho muito bacana nas redes sociais. Onde que a gente pode te encontrar, Bruno, nas redes sociais? Olha, me procura no Instagram, @filhosenós, né? Então, esse é o canal onde eu falo desse assunto, assim. E mais de uma vez já entrei no hiato, assim, porque às vezes gravar e ficar ali em rede ocupa bastante espaço, cara. E bastante tempo, né? Mas eu não desisti, não. Segue lá que volta e meia aparece um negócio novo lá. Não, a gente sabe o quanto que é difícil, porque esse episódio aqui, toda vez que a gente começou, mas rola. Mas é isso aí. E é muito bom, o conteúdo do Bruno é maravilhoso. Pra quem não conhece lá, a gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais. Tem onde mais te encontrar, Bruno? No Facebook também você me encontra. Mas o principal lugar é Instagram, que aparece lá. A gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo também. E lembrar de vocês de seguirem as nossas redes sociais, o Instagram, ir lá e comentar nos vídeos. A gente vai ter Reels, vai ter Stories lá, comentar com a gente também. Seguir, se inscrever no canal do YouTube, comentar o vídeo do Bruno aqui, falar o que gostou, o que amou também aqui. E agradecer também ao nosso professor Carlos, que deu essa moral pra gente. E também entrar lá no Spotify, seguir, ouvir e fazer o seu comentário, avaliar a gente lá, compartilhar com os amigos. É isso aí. Maravilha, perfeito. Bom, e para a gente poder encerrar, inevitável agradecer imensamente a sua disponibilidade, suas contribuições, sempre muito ricas. O Bruno já desenvolve um trabalho, já tem um tempo em redes sociais, também atua na clínica, está atuando na área social também. Estamos aí. Então, um profissional tá em todos extremamente gabaritado. Estou igual o Júlio do... Perfeito. Mas é um profissional muito gabaritado, vale a pena acompanhar ele. Muitíssimo obrigado, Bruno, por tirar esse tempo para nós. Eu que agradeço muito o convite, de poder falar de um tema assim, que para mim é muito importante, né? Espero ter conseguido nesse bate-papo assim, contribuir, né, com o pessoal que assiste aí. Com certeza. Se ficou algum comentário aí para trás, comenta aí no vídeo, né? Isso aí. E aí a gente vai respondendo, trocando ideia e ver o que bicho que dá. A ideia é conversar, que isso aqui seja uma provocação para que a gente possa gerar aí algumas reflexões, alguns debates, porque daí a partir disso a gente consegue de fato chegar nos nossos objetivos. Bom, agradeço imensamente também à Unigran, que cedeu o seu espaço, o seu estúdio para que nós pudéssemos realizar essa gravação, todo o equipamento, toda a parte técnica.
Agradeço imensamente também a todos os colaboradores desse projeto de extensão que auxiliam aí no desenvolvimento, fazem de fato a coisa acontecer. Um agradecimento especial para o nosso PJ, o homem dos teclados, que fica ali no comando. Cara da pessoa jurídica. Grande arquiteto. E também a Yuka, que tem feito um corre bastante incrível para que tudo isso possa acontecer e chegar assim redondo para vocês. Muito obrigado pela parceria de hoje, Davi. E para que de fato a gente possa terminar, uma pergunta relâmpago. Olha só. Essa você não estava preparado. Deixamos o roteiro na mão dele e ele nem viu essa. E agora? Bom, Bruno, para a gente poder finalizar aqui, então, a gente quer saber de você qual foi o maior aprendizado que a parentalidade positiva trouxe na sua vida pessoal e profissional. Cara, essa é uma pergunta que ninguém tinha feito, nem eu mesmo. Mas eu acho que vai ser difícil colocar em palavras, assim, porque eu acho que meio que me moldou enquanto pai, sabe? E eu não tô pronto ainda, eu digo assim, eu acho que a paternidade a gente nunca tá acabado, na verdade, quer dizer que a gente não tá acabado. Porque conforme a criança vai crescendo, você vai tendo um desafio diferente, né? Eu achava que quando a Clara aprender a andar, vai ficar mais fácil, porque a gente não vai ter que ficar, né, pegando no colo dela toda hora. Aí aprende a andar, poxa, quando a Clara aprender a falar, vai ser mais fácil, porque ela vai saber dizer exatamente o que ela quer. Aí aprende a falar, aí vai, né, cara? E aí ela quer tudo quando ela aprende a falar. Aí você fala, meu Deus! Mas assim, eu acho que, pra resumir, eu me sinto um ser humano melhor, cara. E não é só em relação à criança, não, mas na forma como eu enxergo as pessoas hoje. Assim, de entender que cada pessoa tem a sua história, a sua singularidade e dor, sofrimento e que qualidades e sonhos e tal. Eu acho que eu tinha essa percepção, mas não era tão profunda assim, sabe? Inclusive, um grupo que eu conduzo, a gente entrou muito nesse assunto, assim, de conseguir ver outra pessoa como um ser humano, um sujeito mesmo, que você... Às vezes ele precisa muito que você acolha e escute e ofereça uma mão em vez de só cobrar. Né? Acho que essa é a principal coisa. Perfeito. Excelente encerramento. É isso aí, pessoal. Então, curta, comente, compartilhe. É isso aí, segue o Bruno, segue o professor Carlos Valiente, me segue lá também, segue a Gabi, que hoje não pôde estar aqui, mas tá no nosso coração. E esse foi mais um podcast Subjetivando. Valeu! Valeu!